Olá pessoal, sejam bem-vindos. Desejo que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou falar para vocês sobre as características gerais do filo cordata. Serão caracterizados os grupos que fazem parte desse filo tão importante. Apresentaremos nas próximas aulas os subfilos que fazem parte desse grupo. E aqui vou trazer para vocês o que a gente tem didaticamente falando dos aspectos de construção dos agrupamentos dos seres mediante ao parentesco. Lembrando que é muito difícil construir a história de seres que viveram em tempos muito distantes, né? A gente está falando aí de 400, 500 milhões de anos atrás. Mas os estudiosos apresentam as propostas, apresentam as teorias, e é nosso dever, nossa obrigação aí de fazer um estudo e entender qual é o comportamento dessas mentes brilhantes aí dentro do estudo da cladística, da própria taxonomia, né? Da classificação dos seres. Aqui um cladograma, o cladograma dos cordados, que mostra essa hierarquia aninhada, né, de táxons reunidos pela posse de caracteres derivados, compartilhados, né? Então, é uma forma de organizar diante dos aspectos morfológicos, fisiológicos, embriológicos, até mesmo comportamentais, porque o meio tem uma influência muito grande sobre os seres, sobre a forma com que acontece a própria evolução. Hoje a gente tem um ganho muito significativo na construção dessas relações com os desenvolvimentos tecnológicos que temos para fazer o estudo cromossômico ou até mesmo estudo molecular para poder fazer essa organização de aproximação ou distanciamento entre os seres, né? Aqui na parte superior a gente pode observar a presença de grupos. Alguns talvez vocês já tenham ouvido falar os nomes, né? Outros talvez vocês vão ser aí apresentados a eles hoje nessa aula, mas são grupos que distanciam ou aproximam os seres de acordo com a presença de uma estrutura ou a ausência dessa estrutura. Eu quero chamar a atenção para vocês para um nome que está aqui, ó, no topo do cladograma, que é craniata. A palavra craniata está muito associado à palavra vertebrata, que são os vertebrados. É assim que a gente viu, né, muitas vezes lá no ensino fundamental. Então, o filo cordado aí representado pelos organismos relacionados à presença de vértebra. Então, pode ser que vocês tenham na mente que esse grupo é o grupo dos vertebrados. Então, a gente vai ver por que não podemos generalizar como vertebrados e porque o vertebrado está associado à presença das vértebras e por que aparece a palavra craniata. Mas eu vou mostrar um pouco mais nos slides que vão seguir aí para frente. Quero só fazer uma pausa e falar sobre a cladística. Lembrando que a cladística ela é um método que vai classificar todos os seres vivos. E quando ela faz essa classificação, ela usa unicamente as relações evolutivas. Então, esses aspectos que estão relacionados aí não são considerados. Não estou aqui apoiando uma teoria ou outra, mas na cladística a gente vai ver a hierarquia, né, das espécies ou em grupos ou em táxons baseados apenas no princípio filogenético. Só para a gente fazer uma pausa e lembrar. Então, aqui os grupos que estão distribuídos na parte superior do cladograma e os outros grupos que estão nessa parte mais linear do cladograma. Mas a gente vai entender como que se dá essa classificação. Bem, a informação geológica com respeito às idades das linhagens, ela também é adicionada à informação do cladograma para gerar aí, então, o que a gente chama de uma árvore filogenética para os mesmos táxons. Então, a gente tem uma informação geológica como mais um dos fatores de classificação. A árvore filogenética dos cordados sugere uma provável origem das relações, então a gente olha para ela e tenta entender como que
surgiu, como que se comporta essa evolução. A abundância de espécies dentro desse mundo tão grande dos cordados faz com que o tempo geológico, né, seja muito evidenciado pelo registro fóssil, e é sugerido, então, uma forma de gráfica de entender qual é o tempo ou o quanto tempo foi preciso para que surgisse ou que se desse o próximo passo dentro de um processo de evolução. Então, vocês podem observar nessa imagem a forma com que as linhas estão apresentadas para representar para a gente aí, em forma de gráfico, o tamanho ou o distanciamento entre os grupos ou o tempo que demorou para que a gente tivesse como resposta o que a gente tem nos estudos atuais. É comum os livros trazerem os livros didáticos, né, de biologia, trazerem uma classificação um pouco mais lineana. Então existem várias divisões tradicionais do filo cordato que são utilizadas aí nos diversos níveis de ensino, né? E aqui a gente está falando de uma classificação a nível de ensino médio que vocês vão utilizar aí para as provas que vocês vão encontrar como desafio nos próximos anos. Os vertebrados ou os craniados, né, podem ser subdivididos de forma variável em grupos com base em características compartilhadas, como eu disse anteriormente. Mas aqui neste quadro, nessa classificação, eu quero destacar para vocês duas principais divisões, que é a forma de separarmos esses seres em protocordados e invertebrados. Vertebrados, ainda, a gente vai observar que está muito relacionado a uma outra divisão, que é a divisão chamada de craniata. Então, todos os vertebrados, eles têm crânio que protegem o cérebro, então eles são denominados craniata. Mas a gente vai ver que nem todo craniata tem vértebra. Depois a gente vai ver algum exemplo. Por exemplo, dentro dessa classificação linneana ainda, nós vamos encontrar uma divisão que está relacionada aos agnatas, que são vertebrados sem mandíbulas. O exemplo aí são as lampreias e as feiticeiras. A presença da mandíbula e a ausência da mandíbula vai separar esse grupo, então nós vamos encontrar um outro grupo caracterizado aí pela ausência, um pela ausência de mandíbula, o A de negação, e o outro com a presença de mandíbula, né, que são os gnatostomata, que aí nos inclui, onde a gente tem a mandíbula como uma estrutura muito importante dentro do processo de alimentação, do processo de conquista mesmo evolutiva também. Nós vamos ter uma outra divisão que está relacionada com a presença ou ausência do âmio. Então, a gente tem aqui um grupo que é o amniota, que são os vertebrados cujos embriões desenvolvem-se no interior de um saco preenchido por um líquido que é chamado de âmio. Aí tem uma classificação que talvez doa um pouquinho no ouvido de vocês ainda, que são os répteis não aviários, né? E a gente vai entender o porquê quando a gente estiver estudando répteis. Aves e mamíferos, então esses são seres que vão ter a presença aí do âmio, então eles são amiota, e os anamiotas, que são os vertebrados que não vão ter esse tipo de adaptação, que são os peixes e os anfíbios. O âmio, ele é uma camada que está lá no interior lá, do processo de desenvolvimento embrionário, e ele vai circundar o embrião. Lá no interior, aí a gente vai encontrar um fluido, ele como característica de um fluido que amortece o organismo, que está lá em desenvolvimento, e vai fornecer a condição de um meio aquoso para o crescimento daquele ser. As substâncias residuais também, elas ficam lá armazenadas em estruturas que mais na frente a gente vai conhecer, que são os alantoides. Uma outra forma de agrupar são os seres que têm 4 membros, né, formação de 4 membros, que são os tetrápodas, e aí também estamos neles.
neste grupo aí, né? Então, eles evoluíram dos peixes, né? Esse grupo evoluiu dos peixes de nadadeira, e aí a gente vai ver que existe também grupos de acordo com o tipo de nadadeira. Então, aqui especificamente, a resposta da evolução dos peixes de nadadeira lobada, e isso datado aí a mais de 300 milhões de anos atrás. Quando a gente fala em classificação linneana, a gente está falando daquela classificação comum do reino, filo, né, classe, ordem, família, gênero, espécie, lembra disso? Sub-reino, subfilo, subordem. E isso é muito preciso para os estudos da biologia para a gente poder organizar. Isso por causa que as sub-áreas da zoologia elas estarem até mesmo organizadas de acordo com um esquema que é muito propício para poder fazer e compreender a biologia, né? É uma revisão de características de modo muito complexa e aqui eu vou tentar apresentar para vocês, vou apresentar para vocês talvez uma forma mais simples da gente entender essa organização. Quando a gente usa os táxons monofiléticos, tanto quanto possível, né, assim, possível de se utilizar, é porque o seu uso é necessário para reconstruir a evolução dos caracteres dos cordados. Nós observamos aqui em algumas classificações cladísticas que a gente vai ter exclusão de alguns grupos, por exemplo, as feiticeiras, elas não fazem parte aqui de uma classificação que está relacionado aos vertebrados, e a gente vai entender por quê, né? Porque na ausência de vértebra dela, vai colocar elas em um outro grupo. Então, elas saem de vertebrados, mas elas entram em craniata, porque elas têm crânio. Quando a gente fala de grupos também que são parafiléticos aqui, os protocordados, agnatas, anaminiotas, os pisces, né? Esses não são aceitos nas classificações cladísticas como forma de fazer a sua organização dentro do processo apenas de evolução, ok? Então vamos lá. Quais são então as principais características que a gente consegue observar dentro desse filo? Primeiro, que os seres deste grupo eles têm uma origem que é marinha. Então é a primeira característica que está relacionada às generalidades do grupo. Uma outra característica está associada ao que se refere o que a gente conhece como desenvolvimento embrionário. Pode também relacionar as características gerais deste grupo de acordo com as cavidades do corpo e ainda com as estruturas morfológicas. Quando a gente fala dessas características, a gente está falando das sinapomorfias e as plesiomorfias. Isso muito associado aos estados de evolução anterior ou que características que passam adiante dentro dos processos de evolução. Só recordando, para quem tem alguma dúvida sobre o que é uma sinapomorfia, a sinapomorfia são estados de caráter que vão aparecer ou por modificação de estados anteriores no ancestral comum e vai ser exclusivo de um determinado grupo. E aí vai determinar então que aquele grupo é monofilético. As plesiomorfias, elas são as características já presentes no ancestral comum do grupo que está sendo analisado, que está ali em questão, que aparecem em um ancestral desse ancestral comum, mais ou menos distante em tempo, dependendo do que está sendo realizado, então, considerando o tempo. Então, em função do processo contínuo de diversificação e separação dos táxons, quanto mais distante são os ancestrais, maior é o número de outros grupos que também apresentam essas características. Então, por exemplo, são plesiomorfias dos cordados, ser multicelular, ter simetria bilateral, ter trato digestivo com boca e ânus, metameria, só para vocês associarem os conceitos às características. Mas vamos lá.
nas características. As características que merecem destaque, como já falei, são multicelulares, somos, né, porque estamos aqui nos cordados. Temos uma simetria bilateral, um trato digestivo completo, endoesqueleto que pode ter como substância de principal evidência a cartilagem ou ósseo. Temos a identificação da metameria corporal, e aqui um destaque porque apresentamos uma forte cefalização, então vamos ter a formação de cabeça, né, assim dizendo mais claro, dentro desse filo que vai ser uma forte característica do grupo. E quanto ao desenvolvimento embrionário, nós temos características mais específicas, uma clivagem radial do zigoto, a condição dos folhetos embrionários, então somos triploblásticos, e quanto à formação de boca e ânus, somos classificados aí como deuterostômios. Lembra lá na origem, lá das primeiras aulas, quando a gente falava de embriologia, apresentamos para vocês essas características. Vale destacar a característica que está relacionada também a enterocelomados. Consegui falar. O celoma origina-se, a gente sabe, né, que ele se origina lá dos espaços que surgem nas entradas do teto lá do intestino primitivo, que a gente conhece como arquêntero, durante a formação do mesoderma. Então, o celoma se forma a partir de bolsas do intestino embrionário. Quando a gente fala do enterocelomados, a gente está falando do local aonde surge, então, esse espaço da área do tecido embriológico que está sendo formado esse celoma. E a gente sabe que isso está muito relacionado a processo aí do desenvolvimento embrionário na formação do ectoderme, mesoderme, endoderme, que a gente também já falou de embriologia lá atrás. Ainda, quando a gente fala sobre as características gerais, é importante destacar o hábitat, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma amplitude aí de ambientes conquistados, né, pelos cordados. Então, a gente vai encontrar tanto no ambiente terrestre, no ambiente aquático, seja ele marinho ou de água doce, e a característica do voo aí como uma capacidade adaptativa muito bacana, né? Nós vamos ter a presença de epiderme no grupo, a epiderme vai estar presente em todos, a derme nos vertebrados, as estruturas ósseas ou queratinizadas também estão presentes como o tegumento, né, do vertebrado. Além disso, podemos também encontrar glândulas frequentemente diversificadas e abundantes aí nos vertebrados. Vamos ter a presença aí de tecido muscular cardíaco, tecido esquelético e liso. Quando a gente fala de tecido muscular cardíaco, é importante destacar os vasos pulsantes ventrais, né? Esses vasos, eles enviam o sangue para o dorso, né, do organismo, pelo arco faríngeo, né, e daí para a região posterior por um vaso dorsal. O coração desse grupo é chamado coração verdadeiro, com câmaras, mas vai surgir só lá no craniata. A circulação também é fechada e a presença de glóbulos vermelhos invertebrados também é uma característica marcante do grupo. E aqui a gente vai encontrar o que a gente conhece como arcos aórticos, que são diferentes entre eles, mas, por exemplo, a gente vai identificar dentro dos processos do sistema circulatório algumas características específicas para cada grupo. Ainda, quando a gente olha para esse grupo, para esse filo tão diverso, tão grande, nós vamos encontrar a presença de órgãos sensoriais. Quando a gente fala de órgãos sensoriais, a gente está falando de uma percepção geral de ambiente, né? Então, por exemplo, nós vamos encontrar olhos duplicados, né? Parece óbvio, né? Mas não é. Nós vamos encontrar aspectos relacionados à quimiorrecepção em algumas espécies, temos a audição,
equilíbrio, que também está associado à audição, eletrorecepção, sensibilidade à vibração, cada espécie com mais ou menos aguçado, né? Ainda, os sexos normalmente são separados dentro desse filo, dentro da generalidade do filo cordado. Uma reprodução assexuada por partenogênese vai acontecer em alguns peixes, anfíbios e lagartos. O hermafroditismo pode acontecer, vai acontecer lá nas assídeas e alguns peixes. Depois a gente vai falar que grupo que acolhe as assídeas. A fertilização pode ser interna ou externa. Aí ao longo dos subfilos a gente vai ver quem faz interna, quem faz externa, como que acontece o desenvolvimento, que está associado a ser ovíparos ou vivíparos, por exemplo. Vocês não lembram o que é, né? O vivípara, a classificação? Depois eu vou deixar um slide para vocês darem uma olhada aí, para vocês identificarem. Vou colocar aqui logo, então. Quando a gente fala dessa classificação de espécies quanto à reprodução e ao desenvolvimento, quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente está falando, então, de dois gametos que estão se unindo. E aí vai dar origem à célula ovo ou zigoto, a gente já sabe isso. Durante o processo de desenvolvimento, a gente vai encontrar conceitos diferentes quanto ao tipo de desenvolvimento da célula ovo-zigoto. Em espécies que são consideradas ovolíparas, né, fêmeas e machos vão lançar um número grande de gametas na água, ocorrendo a fecundação naquele ambiente. Aí a fecundação vai ser externa. Os ovíparos são animais de fecundação interna ou externa, e as fêmeas liberam os ovos dos seus corpos, né? Uma outra classificação são os ovovíparos, que o ovo vai permanecer dentro do corpo materno até o fim do desenvolvimento embrionário e depois que vai acontecer a eclosão, que vai liberar os filhotes já formados. E os ovíparos, que são animais de fecundação interna ou externa, cujas fêmeas liberam ovos de seus corpos. Então, essas são as três primeiras classificações. E a gente vai entrar nessa aqui, ó. Animais vivíparos, que o embrião se desenvolve completamente dentro do organismo da mãe, se alimentando e recebendo oxigênio diretamente das fontes fisiológicas provenientes do sangue materno. Então, essa é a classificação quanto ao processo de reprodução e origem aí do ovo ou zigoto, do processo de desenvolvimento dele. Então, vamos retornar lá. Ainda são características que merecem destaque deste grupo de forma geral. O estágio larval é distinto quando presente. E uma coisa específica do grupo, que vai depender da espécie, óbvio, é o cuidado parental, o cuidado que os pais têm com os seus filhotes, né? Mas não são todos os seres do grupo que vão apresentar essa característica. Ainda como característica geral, nós temos os rins glomerares, falei certo, duplicados e ductos nos vertebrados. Então, a respiração também pode ser via brânquias, podem ter a presença de pulmões e podemos também ter uma respiração através da pele, né, que é a respiração cutânea. Em algumas espécies a gente vai evidenciar peixes, né, bexiga natatória, e a gente vai entender na aula de peixes como que funciona a bexiga natatória. A circulação, como eu falei anteriormente, uma circulação fechada, um grande aspecto de sucesso evolutivo. Coração com câmaras que vai aparecer nos craniatas. E a presença de glóbulos vermelhos, que isso não acontecia ainda, até agora. Ainda, quando a gente fala de cordatas, existem estruturas distintivas em pelo menos uma das fases do ciclo de vida de um animal, que é a presença de estruturas que vão caracterizar mesmo o grupo. São as estruturas, então, a notocorda, o cordão nervoso tubular dorsal, o endóstilo, as bolsas ou fendas faríngeas, e aí que seriam as brânquias,
e a cauda pós-anal. E aí eu vou explicar para vocês o que seria cada uma dessas. A notocorda. Quando a gente fala de notocorda, a gente está falando de uma estrutura que está presente nos seres, e as células dessa estrutura, né, as células da notocorda propriamente dita, têm paredes espessas, pressionadas firmemente entre si e preenchidas com substância que é uma substância semifluida, né, que vai garantir uma sustentação. A rigidez é causada principalmente por essa turgescência, né, das células que vão preencher, que estão sendo preenchidas, né, com fluido e pelas bainhas dos tecidos conjuntivos adjacentes. Esse tipo de estrutura pode ser considerada como um endoesqueleto, é característico de todos os cordados em algum estágio da vida. Então, ela vai estar presente em algum do estágio da vida dos cordados. A notocorda proporciona, então, a rigidez. Ela tem um aspecto longitudinal no principal eixo do corpo. É uma base, digamos que para os músculos do tronco e um eixo em torno do qual se desenvolve a coluna vertebral. Nas feiticeiras, essa notocorda aí, nas lampreias também. Nas feiticeiras e lampreia, a notocorda persiste durante toda a vida, mas em outros vertebrados é amplamente substituído aí pelo que a gente tem na nossa coluna vertebral, que são as vértebras. Nos mamíferos, alguns remanescentes da notocorda são encontrados nos núcleos pulposos, lá nos discos intervertebrais, que a gente também vai ver na aula de mamíferos. Quando a gente fala do cordão nervoso como uma característica distintiva desse grupo, a gente tem essa estrutura. Observem aí a presença do cordão nervoso ao longo do corpo, né? Então, na maioria dos filos dos invertebrados que tem um cordão nervoso, ele é sólido e ventral ao tubo digestivo, mas aqui nos cordados, o único cordão nervoso, né, que é único assim, é tubular e dorsal ao trato digestivo, né? Embora seu centro possa ser quase considerado assim, ou vamos dizer, acho que a palavra é obliterado durante o crescimento, na sua posição. A extremidade anterior aumenta para formar o cérebro, então a gente pode observar aqui, ó, a parte de aumento para a formação do cérebro, é uma característica do processo de desenvolvimento embrionário. O cordão oco é produzido no embrião pelo dobramento de células ectodérmicas, né? No lado dorsal do corpo, acima lá da notocorda. Então, a gente tem aqui, ó, um cordão que é considerado o cordão oco. Entre os vertebrados, o cordão nervoso passa através dos arcos neurais das vértebras e o cérebro é envolvido por um crânio, né? Que a gente sabe que a gente vai ter esse cordão nervoso aqui passando por dentro do nosso arco lá da coluna vertebral, né? Fazendo uma proteção, né? A vértebra vai servir mesmo, os arcos vertebrais vão servir de neurais, vão servir de proteção. Então, a gente tem isso bem, bem feito no organismo humano. Outra característica distintiva são as fendas e as bolsas faríngeas. Nos cordados aquáticos, as duas bolsas rompem-se através da cavidade faríngea, onde se encontram para formar fenda faríngea. Nos aminiotas, as bolsas elas podem não romper a cavidade faríngea e vai formar apenas bolsas ao invés de fendas faríngeas. Nos vertebrados tetrápodes, né, os terrestres, essas bolsas faríngeas dão origem a várias estruturas, como a tuba de Eustáquio, a cavidade da orelha média, as amígdalas, as glândulas paratireoides. A presença de fendas é, portanto, condição que é considerada característica plesiomórfica nos cordados. E apesar de surgirem no desenvolvimento embrionário, podem desaparecer nos adultos em vários grupos aqui do filo cordal. Outra característica distintiva é a presença do endóstilo,
Até recentemente o endóstilo não era reconhecido, né, como um caráter distintivo, né, aí dos cordados. Entretanto, ele ou seu derivado, né, que é considerada aí a glândula tireoide, ocorre em todos os cordados, mas não vai acontecer em outros animais. O endóstilo, então, fica situado no assoalho faríngeo, né, tá nessa parte aqui, ó, inferior. Secreta muco, que retém pequenas partículas de alimentos que são levados para o interior da cavidade faríngea, que está aqui no interior da cavidade faríngea. O endóstilo ocorre nos protocordados e nas larvas também de lampreias. Algumas de suas células secretam proteínas que têm na sua constituição iodo. Essas células, então, elas seriam células homólogas à glândula tireoide, que também secreta o hormônio com iodo, nos adultos de lampreias e todos os outros vertebrados. Nos cordados primitivos, o endóstilo e a faringe perfurada trabalham juntos para criar um aparelho filtrador de alimento. Então, é a função dele nos cordados primitivos. Outra característica distintiva é a cauda pós-anal. Ela, juntamente com a musculatura somática, ela vai é uma musculatura somática, né, que vai dar rigidez à notocorda, vai permitir a mobilidade. Por exemplo, as larvas dos tunicatos, que a gente vai saber o que agora nos próximos slides, o tunicato e o anfioxo necessitam para a resistência do tipo de vida que eles levam, que é ser livre e nadante. E a cauda evoluiu claramente para a propulsão na água como uma estrutura adicionada ao corpo através de uma extremidade do trato digestivo. A eficiência é posteriormente aumentada nos peixes com incremento então das nadadeiras, então são coisas que vão surgindo, que vão favorecendo. Nos seres humanos, a cauda é evidente apenas como um vestígio, que é o finalzinho lá da nossa coluna vertebral. A gente vai ter o vestígio lá do cóccix, que é uma série de pequenas vértebras no final da nossa coluna. Mas na maioria dos outros mamíferos, ela ainda se caracteriza como uma cauda móvel quando adultos, ou seja, um rabo. Quando a gente fala então dos cordados, a gente vai classificar eles em 3 grandes grupos. Isso trazendo uma classificação para vocês mais didática. Então, vou apresentar para vocês na próxima aula essa classificação do subfilo tunicata ou urocordata, que vai ter 3 principais representantes, do subfilo cefalocordata, que a gente vai encontrar aqui o anfioxo, que é amplamente utilizado ainda com esse nome, e o subfilo craniata, que a gente vai entender a diferença do craniata para vertebrados. As relações, então, filogenéticas dentro do filo cordado, como eu disse para vocês, elas têm controvérsias na forma que elas são posicionadas, mas geralmente é assim que a gente pode estar apresentando. Bem, então o que a gente viu até agora? A gente viu que o filo cordado tem esses 3 subfilos, que existem controvérsias contra a origem e as relações filogenéticas apresentadas no grupo. Nós temos a evidência, a presença, né, o surgimento da cabeça do crânio como aspecto evolutivo muito favorável dentro do grupo, então a marca evolutiva favorável, e algumas outras sinapomorfias do craniata são ainda discutidas e são relacionadas ao seu alto grau de atividade e são responsáveis também muito como resposta pelo sucesso, digamos que evolutivo do subfilo, ok? Essas são as principais referências, tem uns artigos muito bons aqui para vocês, se alguém tiver interesse de ler. Então, eu espero vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!